Bom, esse aqui é um registro, né, do canal que eu tenho aqui, que é meu devocional pessoal mesmo, mas eu deixo aberto caso alguém consiga entrar, acessar de alguma forma, para que seja tocado. Eu pedi ao Espírito Santo uma curta oração ali para me trazer a palavra desse estudo que eu deixo registrado aqui, até mesmo para eu consultar futuramente, né? E a palavra que veio para mim foi que Deus, ele não abre mão daquela, né, ou daqueles que ele escolhe, alabaixa, alabarabaça, ele não abre mão. Como diz lá o Salmo 139, né, se eu não me engano, é, versículo 7 que fala, né, para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, ainda mais se for um escolhido de Deus, né, tiver um chamado ali, não tem para onde correr, né? E também como aconteceu com Jonas, né, que queria fugir, não queria levar a profecia, então era ali, ele era profeta do Senhor, né? Então, principalmente profeta não tem para onde correr e tem que fazer a obra, é isso, né? Porque Deus quer o melhor para nossas vidas, para sua vida, para a minha, e não tem para onde correr. Eu vou abrir aqui no livro de Êxodos, até começar aqui do capítulo 4. Eu vou para esse capítulo 4 daqui a pouco, mas vou retornar aqui no capítulo 3, né, que vem na minha mente, que Deus ele não abre mão e Deus ele surpreende, né? Às vezes as pessoas pensam que a vida está acabada, que está ali numa mesmice, numa vida simples, pacata. Deus vai permitir também, simples, não que o simples e pacato seja ruim, né? Mas assim, pô, no caso de Moisés, é que ele vinha de um palácio, né? Vinha de uma vida de conforto e foi para uma vida ali meio que apacentando ovelhas e Deus surpreendeu ele. E ali ele já estava, né, assim, perdi aquele conforto que eu tinha e tal. Vou ficar aqui nessa minha vida tranquila, apacentando ovelhas. E Deus surpreende, não abre mão de quem ele escolhe, né, dos escolhidos dele. Não adianta. Se Deus ele te escolheu, eu creio que Deus também me escolheu. Eu creio. Vamos ver o que Deus tem reservado para minha vida. Ele não vai abrir mão, seja como profeta, pastor, pastora, missionário, enfim. Êxodo capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás de um deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, né? O monte Horebe, alguns falam que é Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Né? Ele diz: Eis-me aqui, né, para ouvir ali o que Deus tinha para falar com ele. Nesse contexto aqui, Deus fala que viu ali, né, o povo sendo oprimido, escravizado ali pelos egípcios e que veio para libertá-los, né? Estou contando o contexto, depois vocês podem ver ali capítulo 3 inteiro. Mas aqui o contexto é que Deus ele surpreende, ele não abre mão dos escolhidos dele e às vezes ele chama para grandes obras e tem que seguir. No caso aqui de Moisés, ele foi surpreendido ali, estava trabalhando, né, ali apacentando as ovelhas no deserto, né? Então, criou que estava ali num clima tranquilo, tô aqui relax, e foi surpreendido por Deus. Essa passagem aqui, ela agora, né, veio aqui no meu espírito, creio que é o do Espírito Santo, que às vezes a gente fica, eu queria ouvir Deus, eu queria ter dons, eu queria ser assim, ser assado, né? Muitas das vezes não vai acontecer dessa forma, nem para mim, nem para você. Deus sabe, cada um ele age de uma forma diferente, também vai estar aqui dentro desse contexto, né? Não estou falando que não vai acontecer, né? Mas nem sempre as nossas expectativas vai acontecer de acordo com aquilo que a gente está esperando, né? Com as expectativas propriamente dito. Moisés aqui estava distraído, relaxado. Quando eu digo relaxado, as questões espirituais, né? Não sei nem se ele era envolvido nisso ali. Eu não quero entrar nesse assunto,
né, falando aqui dentro desse contexto da palavra, e estava ali aparentemente desligadão, né, assim, das coisas espirituais, com os afazeres dele ali, e Deus surpreendeu ele. Alá, xalabarabaçai. Quando ele nem esperava, assim eu creio, eu olhando aqui, que aquilo fosse acontecer. Tanto é que ele fala, opa, deixa eu olhar para lá e deixa eu me virar e ver por que que aquela sarça lá, ela está, ela está queimando vou até ler aqui de novo, é, e Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei a grande visão, porque a sarça não se queima. Ele foi surpreendido, então ele não está esperando aquilo, não era um encontro marcado. Deus, ele vem e surpreende, e às vezes vai ser num momento que você nem imagina, nem espera, e Deus vai te surpreender. Pode ser no meio da rua, no meio do teu trabalho, faculdade, no meio da tua parentela, no ministério, para quem ainda não foi, né, surpreendido por Deus. Eu nunca tive esse tipo de surpresa aqui de Deus, assim, de Deus falar claramente comigo. Eu sinto no espírito, né? Eu sinto sim a presença de Deus. Deus já me deu várias respostas sem precisar de outro homem, mas eu nunca ouvi assim com voz audível. Eu tô sendo aqui sincero, né? Simples. Nunca fui surpreendido por Deus uma visão, né? Claro, todo mundo tem esse sonho, mas isso não é pra gente, não é conforme a gente quer, conforme a gente gosta. Deus vai usar para um propósito. E para quem ele escolheu para isso, né? Não sei se esse é o meu chamado de ser surpreendido por Deus e depois passar a ouvir e tal, não sei. Mas aqui é. Então, as coisas não vão acontecer, nem sempre vão acontecer da forma que a gente espera. Às vezes você vai falar, isso aí é para outras pessoas, tal. Seja no músico, tô falando aqui, querendo falar que dom é melhor ou não, né? Tem ali, a Bíblia fala de alguns que é bom que a gente tenha, né? Lá no livro, se eu não me engano, de Coríntios, 1 Coríntios. É, mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, que Deus surpreende. E às vezes você pensa, vou orar, vou fazer, vou acontecer e vou jejuar. Não, que não tem que fazer, tem que fazer, porque Efésios diz para que a gente, né, vigie, que a gente ore. Em Efésios 6 lá, né, nos ensina as armaduras, leitura da palavra. Mas isso é importante e tem que ser feito. Mas não é a gente que vai determinar quando Deus vai falar e com que intensidade Deus vai falar com a gente e se vai falar, não é. Deus, ele pode surpreender. Pode surpreender até mesmo naquele dia que você não orou. Não estou falando que não tem que orar. Naquele dia que você não jejuou, naquele dia que você não leu a palavra, não estou falando que não tem que fazer isso. Tem que fazer. Porque se acontecer isso, pode ser por reserva que você teve ali de oração e tudo mais, e a misericórdia do Senhor. Mas Deus, ele surpreende, como ele surpreendeu aqui Moisés, né? E era um grande chamado, uma grande missão. E aí, lá no capítulo 4 ainda do livro de Êxodo, tem aqui dizendo, capítulo 4 no versículo 10, né? Nesse capítulo 4 ali no início, né? Deus começa a conceder poderes para Moisés, né? É, ele viu assim que no capítulo 4 versículo 2 diz: E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. E aí no capítulo 4 versículo 4 ele diz: Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na mão. E aí Deus foi aqui experimentando ele também com outras coisas, pedindo para botar a mão no peito, e aí a mão saía leprosa. Então, assim, Deus, ele surpreende e depois Deus, ele concede poderes. Esse aqui é um ponto importante, né? Quando ele surpreende, ele vai usar, não tem como fugir, não tem para onde fugir. E é até bom que falar assim, eu quero fazer obra para o Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, né? Eu quero trabalhar para o reino de Deus. Isso é importante, claro, vai ter as lutas ali, mas Deus vai dar a estrutura. E ele surpreende, mas também capacita, vai surpreender capacitando. E vai ser num momento, num horário, num dia, pode ser hoje, pode ser de madrugada, pode ser amanhã, pode ser no final de semana, no trabalho, no mercado, na rua. Vai surpreender dentro de um quarto, no banheiro. Deus, ele pode surpreender. Depende ali do chamado da pessoa, do escolhido, e não tem para onde correr. Que Moisés nem pediu para ser surpreendido por Deus. Então Deus surpreendeu Moisés e ainda concedeu poderes para ele. E ainda no capítulo 4 versículo 10, Moisés acho que ainda não tinha caído a ficha dos poderes que Deus tinha dado para ele ali, né, da capacitação. E diz assim:
Então disse Moisés ao Senhor, no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo: Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou o que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Versículo 13: Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés aqui, ele estava recebendo já poderes de Deus, ele lançou a vara no chão, se transformou em cobra, tudo mais. Já tinha sido surpreendido, né, primeiramente lá no Monte Horebe, numa grande visão, e só que a ficha dele não tinha caído e provavelmente ele não, né, por aquele não ter o livro da lei ainda, né, então ele não sabia ali como proceder, né, ele foi surpreendido e era tudo muito novo para ele. Hoje nós temos aqui a profecia, temos as instruções na palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, esses acontecimentos aqui que ocorreu com Moisés. É bom que a gente esteja ali ligado para quando Deus nos chamar, nos surpreender, né? Se eu for surpreendido, se você for surpreendido ou surpreendida, para que a gente vá sem medo. Alabarracha, alabaraçai. Vai sem medo, porque aqui Deus capacita, Deus escolhe, Ele dá estrutura, Ele garante. Moisés aqui ele não conhecia, não tinha o livro da lei, né? Moisés aqui que escreveu ali o livro da lei, né? Ou desceu com as tábuas ali da lei, para poder a gente ter esse conhecimento, né? Então Moisés aí foi um dos pioneiros. Então a palavra é o seguinte: Deus ele pode surpreender, esteja preparado e não questione. Ainda mais se for o próprio Deus falando para você falar uma coisa, você vai falar, cara, Deus mandou eu ir, caraca, Deus mandou eu ir em tal lugar que parece loucura. Vá. Deus mandou falar com a pessoa tal ali, cara, isso aqui não faz sentido. Vá. Se for a voz do próprio Deus falando contigo e ele mandou, vai que ele vai te garantir. Lá, barracha, larabarabaçai. Então aqui também a gente vem aqui para o livro de aqui Samuel, perdão, Moisés, ele foi surpreendido, né, do nada ali, fazendo uma atividade no meio do deserto. E aí Samuel, por isso que eu falei aqui o nome Samuel, quando a gente vai para o livro de 1 Samuel, capítulo 3 versículo 3 e diz assim: Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. Versículo 6: E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Versículo 8: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9: Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. No no versículo 7 do capítulo 3 de Samuel diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Você e eu talvez a gente não conheça o Senhor da forma que realmente ele é, né? A gente tem aqui as escrituras, eu creio que conheço um pouco aqui pelas escrituras, mas às vezes da forma que Deus vai se manifestar para você ou para mim, vai ser de uma forma tão tremenda que eu falo, caraca, eu pensei que eu conhece pouco, né? Agora eu conheço o Senhor de uma outra forma, né? E mais que a gente tem a palavra de Deus, né? Samuel conhecia mais o exemplo de Samuel e de Moisés, quando o Senhor nos chamar, a palavra de Deus, ela já está
nos dando alguns spoilers de como agir, de como ficar atento e de obedecer aquilo que Deus falar conosco. Deus pode surpreender a qualquer momento e falar com voz audível. E não é sobre Deus falar com voz audível com você e comigo. É sobre o que Deus tem preparado para nos usar como instrumento para a obra dele, para a honra e para a glória dele, e que a gente diminua e ele cresça. Labaixa, labarabaçai, sem a gente querer nada em troca, né? E Deus ele vai fazer as coisas pela gente, pode ficar tranquilo, mas a gente fazer para agradar ao Senhor e para ajudar outras almas, tá? Isso aqui é um ponto muito importante, que a gente tem que ser humilde, não querer ser melhor do que ninguém, e Deus ele vai nos usar da forma dele quando ele quiser, quando ele começar a se manifestar, ele vai usar a gente, mas quando ele quiser. Então aqui Eli, que era um homem mais experiente, né? Às vezes é bom a gente também ouvir pessoa mais experiente na obra, tudo mais, que nos dá a dica de como, né, proceder, de quem é Deus, né, do que não fazer, do que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então, as escrituras sagradas e as boas companhias de pessoas com mais experiência na palavra também é muito bom quando a gente tem essas pessoas por perto de nós. Tá? Então aqui o chamado de Samuel foi um pouco diferente, né, do chamado de Moisés. Moisés foi surpreendido ali já durante o dia, numa atividade na sarça ardente, e o Samuel ele ouviu a voz, ele não viu nenhuma sarça, já ali, já dentro do templo, ali quando a luz do templo estava se apagando, né, ali, e ele estava ouvindo a voz, mas não conhecia, mas também, né, ficou meio confuso. A gente está tendo alguns spoilers de como Deus pode se manifestar. Estou falando que vai ser necessário dessa forma, e se acontecer, tá? Se for a vontade de Deus, e é para a obra dele. E a gente tem que se colocar à disposição para obedecer. Tem também aqui, e Samuel foi instruído a falar, não, não corra, não foi diferente de Moisés, que não tinha ninguém ali para instruí-lo, né? Vai, fala, eis-me aqui, e ele ali obedeceu, né? Seguiu aquele conselho e também obedeceu ao Senhor, foi um chamado diferente. Moisés já ficou com muito medo, Samuel ele não sabia, mas quando ele foi instruído, ele foi, né? Ele aceitou ali de primeira. Então cada um tem uma forma de agir, e aqui cada um também foi surpreendido de uma forma, mas o escolhido não tem escolha. Tanto Samuel quanto Moisés, eles fizeram a obra para o Senhor, independente de ele estar, se eles estivessem entendendo quem era Deus ou não naquele momento. E Deus se apresentou, Deus capacitou, Deus ensinou, Deus garantiu, Deus deu estrutura. Agora aqui no livro de... Esse vídeo está ficando muito grande, mas assim, sobre os meus estudos, algumas coisas que eu já vi, eu estou deixando registrado aqui, né? Que são minhas memórias aqui do meu devocional pessoal, que pode também chegar em alguma pessoa. Tem aqui em Isaías capítulo 6, né? Isaías era um homem de lábios impuros, convivia no meio de gente de lábios impuros, e o Senhor se manifestou para ele, ele viu a glória de Deus. E foi algo tão grande, tão tremendo, tão Deus se revela de diversas formas. Viu o Senhor assentado no trono, que automaticamente ali ele se sentiu impuro, alarra, xalarabaçai, ele se sentiu constrangido diante da presença de Deus. Mas é que eu estou resumindo, pode ler também aqui o livro de Isaías, né, capítulo 6 inteiro ali para entender, e outros capítulos também, ou antes ou depois, que é teu critério, mas aqui pode ir no capítulo 6. E aí, eu já vou aqui avançar depois que ele viu, que ficou constrangido diante da presença de Deus. Na presença de Deus a gente fica constrangido, mas Deus ele teve misericórdia que um pecador ali, Deus ele quando escolhe não tem para onde correr, e escolhido não tem escolha. Eu sou assim, Deus vai lá, ele se manifesta, ele pode fazer com qualquer um, tá? Deus ele pode escolher qualquer um, né? Só aquele que a gente acha, isso aqui é muito santinho, muito certinho. Não, qualquer pessoa, Deus pode fazer. Por isso que é para honra e glória dele, a gente tem que ser humilde, porque ele quem faz. E aí ele, né, o anjo vem e toca ali com uma brasa, né, nos lábios dele e tal. Estou aqui resumindo dentro do contexto, não especificamente com essas palavras, mas o contexto é ele purifica, né, Isaías, e aí no versículo 8 de Isaías capítulo 6, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, olha a diferença, né? Moisés, cheio de medo do que iria ir, falou que não era eloquente, né? Que era pesado de voz. Samuel, ele não respondeu logo de primeira porque
Era ali jovem, também não conhecia muito, e ficou eis-me aqui pensando que era Eli e tal, mas depois que ele foi orientado por um sacerdote ali da casa, né, por um homem de Deus, que tinha sido um homem de Deus também ali na época, embora, né, ele estava com a casa meio bagunçada, ele também se colocou de prontidão. Mas aqui, Isaías, logo de primeira, quando o Senhor perguntou, ele falou: Eis-me aqui, sem medo nenhum. Então, Deus se apresentar para você, se manifestar para você, te surpreender em algum lugar, pode ser um lugar que você menos imagina. Até dentro de casa, acabou de acordar, tá indo dormir, Deus pode te acordar na madrugada do nada. Tu fala: Ih, acordei de madrugada, que é isso? Deus vai te chamar, pode falar com você no banheiro, qualquer lugar. Então se coloca à disposição, como Isaías aqui. Samuel até se colocou, mas já estava ali de prontidão. Moisés, dependente do medo, ele foi lá e fez a obra para o Senhor. Então não fique com medo, tá? Que Deus, ele, como capacitou Moisés lá, né? Deus concedeu poderes, né? De jogar a vara, botar a mão no peito e ficar com a mão, a vara transformar em cobra, botar a mão no peito e ficar leprosa e depois curar, tal. Dentre muitos outros dons, Deus, ele vai te capacitar nos dons depois que ele te chamar, até mesmo antes. Às vezes já está em você, porque antes mesmo de Jeremias, né? Se a gente ir aqui para o livro de Jeremias também, a palavra de Deus diz que antes mesmo que em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, tem situação que você já tem os dons de Deus, já é profeta, e tem outros dons, tem outros instrumentos que Deus te deu, tem ferramentas espirituais poderosas e chamados grandes. Antes de você se formar no ventre da tua mãe, você ainda não está exercendo porque ainda de alguma forma não prestou atenção. Mas aí Deus se manifesta para você e te capacita, te garante e te ensina a usar esses dons que ele fala. Eu te escolhi como profeta. Você era o profeta antes mesmo de você nascer lá, para levar a palavra de Deus. Isso aqui é muito grande, né? As formas que Deus se apresentou na vida desses homens aqui. E não só desses, mas de outros profetas, outras pessoas que não eram profetas, que Deus se manifestou, mas se manifestou mesmo, manifestou até para uma mula, né? Deus, ele age na vida de quem ele quer, ele surpreende, ele capacita, ele não abre mão e ele garante, tá? E fique feliz, você e eu, que ainda, né, ainda não tem um chamado, tenho chamado, mas talvez não foi surpreendido por Deus. É, fique feliz que Deus, Jesus te ama na cruz do Calvário, te entregou a vida dele na cruz do Calvário por você, ressuscitou, venceu a morte por você ao terceiro dia e por mim. Então, e se Deus ainda não se manifestou, ou se não se manifestar, isso não significa que nós somos descartáveis aos olhos do Senhor. Deus, ele nos usa de diversas formas. A gente pode ajudar outras pessoas que vai estar trabalhando para Deus e amar as pessoas, né? Porque o dom do amor é o maior de todos os dons, né? Porque em 1 Coríntios, aí eu não sei se é capítulo 13 ali, acho que é capítulo 13, se eu não me engano, não sei se é 12 ou 13, mas acho que é o 13. Diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria, ainda que eu entregasse o meu corpo como sacrifício né, por outra vida. Sem amor, nada disso seria aproveitado. Então, o amor é um maior dos dons, né? A gente amar o nosso próximo como a nós mesmos e o nosso Deus de todo o nosso coração. E todas as demais coisas o Senhor faz, independente se Deus se manifestou na nossa vida, ainda não se manifestou na nossa vida da forma que a gente pensa que vai se manifestar, trabalhar para Deus é independente de ficar com essas expectativas. Mas pode ter certeza, se você tem um chamado para coisas que Deus quer e vai precisar se manifestar para você, Ele vai fazer. Ele vai fazer, você pode ter certeza. Não vai ser do jeito que você quer, na hora que você quer. Pode até ser rápido, pode demorar, mas pode ser mais rápido do que você imagina. Pode ser hoje mesmo. Pode ser hoje mesmo. Ah, mas aqui tá cheio, estou num ambiente cheio de gente. Deus, ele faz do jeito que ele quer. Falou com Moisés no deserto, sim, mas ele pode usar até num ambiente cheio de gente, só você vai ouvir. Né? Como aconteceu lá com Saulo, né? Que depois se transformou em Paulo, né? Deus trocou o nome dele, né? Depois da conversão ali. Ele estava com outras pessoas com ele no caminho, se eu não me engano, de Damasco ali. E ele ali, né? Ele que ficou cego, ele
ele que sentiu mais a presença de Deus, né? Não que os outros não sentissem, mas ele que sentiu mais a presença de Deus ali, acho que ele que viu, né? Não lembro muito bem assim da palavra, né? Mas Deus pegou ele ali no meio do caminho, no meio dos outros. Acho que tem até outros exemplos também na Bíblia de que Deus se manifestou, né, no meio de outras pessoas. E pode fazer no deserto, no quarto, no banheiro, no meio de outras pessoas, no meio do ambiente de trabalho, e só vocês vão ouvir. Né? Acho que com Daniel aconteceu também isso, se eu não me engano, lá em Daniel capítulo 10. Que ele estava lá à beira de um rio, não lembro o nome do rio aqui, se eu não me engano, ele estava ali também, estava no propósito de, não sei se ele fez jejum, não lembro direito a passagem ali, mas ele que viu aquela visão ali de um anjo e foi terrível para ele aquela visão de um anjo. Era um anjo ali do Senhor, não era um demônio. Foi terrível. Os outros ficaram com medo, né? Acho que Daniel relata isso. Mas eles não viram, mas ficaram com medo, né? Os outros sentiram a presença ali. Então Deus ele pode se manifestar para você quando você menos esperar, nos lugares que você menos vai esperar que aconteça, no horário que você menos vai esperar que aconteça. Pode ser no meio de um monte de gente, tá num falatório, ou num lugar tranquilo, como estava ali Samuel no templo, né, ali perto de deitar, né, na hora de deitar, acho que estava deitado já, né, ele levantou num lugar mais tranquilão, mais vazio, mais deserto. Deus pode surpreender. O importante é a gente ser humilde, obedecer a Deus e atender a obra de Deus para a honra e glória dele e pela misericórdia dele na vida de outras pessoas. E Deus vai te abençoar. Vai me abençoar se for dessa forma que Deus quiser falar com você e comigo. Esse vídeo ficou longo, né? Eu tentei fazer um resumo dos meus devocionais, né, pessoais e pessoal, e meu devocional pessoal e meu estudo próprio aqui, que está aberto no YouTube para quem quiser assistir, que aparecer aí, então pode ser que edifique outra vida. Eu não trago palavra aqui com o intuito de outras pessoas, tô falando assim, não que seja egoísta, não é isso, né? O principal propósito é também de ver, né, ser capacitado por Deus, quando ficar igual Moisés ali, com o pesado de falar quem capacita é o Espírito Santo, mas é bom aqui tá trazendo isso e que Deus me use também, principalmente lá fora, da forma que Ele quiser para ajudar outras almas. Onde quer que eu pisar a planta dos meus pés, no ambiente de trabalho, seja em uma outra faculdade que eu vou fazer, é, sei lá, num outro estudo, num MBA, numa pós, no doutorado, não tô falando aqui que eu vou fazer isso, né? Mas pode ser que eu venha fazer, né? Complemento aí dos estudos que eu já tive, venha fazer isso. Mas não é sobre estudo que eu estou falando aqui, é sobre lugares e situações que Deus pode usar no mercado, eu na rua fazendo uma obra para o Senhor ali, uma caridade. Pode ser, pode acontecer em qualquer lugar, eu no banheiro, né, tomando banho, lavando uma louça, enfim. Eu acho tão bonita a história que de pessoas que foram surpreendidas por Deus, mas que seja feita a vontade de Deus, mesmo Deus não se manifestando de uma forma clara, como foi para esses aqui nas Escrituras Sagradas. Deus ele usa as pessoas da forma dele e que ele venha me usar, que eu venha ser útil na vida de muitas outras almas, sendo instrumento de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que está em Deus Pai Todo-Poderoso. O vídeo é muito longo, mas essa palavra aqui futuramente eu posso vir voltar a consultar, e vai ser assim uma satisfação enorme para mim, para ver, né, como é que eu estava ali estudando naquele momento a palavra, tal. Era um momento que não tinha assim ainda a manifestação dessa forma que muitas pessoas, acontece muitas pessoas aí do Senhor na minha vida, mas que eu sinto a presença, Deus já me deu resposta, sem usar outras pessoas, mas no espírito, no pensamento e na palavra de Deus, e com situações que eu falava, agora é o fim, e vinha uma pessoa, eu orava e vinha uma pessoa me ajudava, eu falei, como Deus é muito grande. E às vezes situações que eu nem tinha orado, e eu tava ali, né, tá vendo até testemunho, eu tava ali falando, calma, acabou. E daqui a pouquinho acontecia uma coisa que eu via que era a mão de Deus, né? Então Deus, não necessariamente a gente vai ficar tendo que ouvir a voz de Deus para pensar que Deus só fala com voz audível, com visão, não. Deus se manifesta na minha vida de forma grande, já se manifestou, já fez justiças, já fez milagres,
me garantiu e tem feito até hoje na minha vida, me capacita, né, me deu várias coisas. Tem muitas coisas que eu sonho também em ter, que eu ainda não tenho, mas Deus é maior do que todas essas coisas, e as demais coisas Ele nos acrescenta. E futuramente, quem sabe eu venho aqui falar o vídeo de uma forma diferente, né? Deixar esse meu registro pessoal aqui, né? O nome do canal, acho que até minhas memórias devocionais, nem lembro aqui na minha playlist, não é nem o nome do canal, o nome da minha playlist. O nome do canal é o meu nome, né? O Anderson Reis, que já tem desde 2012. Mas o celular é simples também, eu não tô com nenhum iPhone, eu tô com um Android aqui, né? Mais ou menos. Mas tá gravando, né? Tá servindo para gravar o vídeo aqui, que eu não venha nunca decepcionar o nome do Senhor. Ainda não estou numa grande obra, não estou não estou num ministério, independente do tamanho, se é grande ou pequeno, né? A gente começa pequeno, Deus, o Senhor Jesus diz que aquele que quer ser grande, né, tem que servir e tem que ser o menor, né? Então, estou falando aqui de grandeza, então, só a força de expressão que dizer. Eu busco muito do quarto, oro, sei que tem que congregar, isso é importantíssimo, muito importante. Mas Deus tem se manifestado para mim de uma outra forma e Deus vai me colocar no ministério ideal para ajudar ainda pessoas de outras formas, tá? Então, quero estar falando aqui de outras coisas sobre pessoas, que isso aqui é no culto e no secreto, mas Deus, ele é grande. E eu creio que futuramente, talvez eu venha aqui nesse meu canal deixar um registro num vídeo de uma forma diferente e comparar com esse, e até me edificar com esse vídeo aqui mesmo. Mas independente se Deus não se manifestar para mim, Deus é Deus e Ele quer que a gente faça a obra dele, que a manifestação está aqui na palavra, nas escrituras também, né? E no dia a dia, Deus, ele fala com a gente, ele se manifesta de diversas formas e se manifesta para mim assim no espírito, no pensamento, em sonhos. Então, ele tem vários meios de se manifestar. E quando ele fizer isso, não é para a gente, não é para o nosso orgulho, não é para o nosso ego, é Deus nos usando. Então a gente tem que se sentir especial em ser chamado para trabalhar para Deus, ser servos do Senhor. Em nome de Jesus. Ficou longo, não cortei o vídeo, deixei assim de propósito, né? Eu não gosto de fazer esses registros aqui longo, mas é importante. Teria muito mais coisa para falar aqui dentro desse contexto, né? De que Deus surpreende, que Deus não abre mão, que Deus ele capacita, concede poderes para usar para a obra e que Deus ele garante da estrutura, tá? É isso, esse é o vídeo e ficou longo, é isso, mas tá bom também. Glória a Deus.